possível produzir alimentos preservando a natureza mais do que a gente preserva? Sem sombra de dúvidas. Hoje nós temos tecnologias suficientes, né, que contribuem para a descarbonização do processo produtivo, estocagem de carbono no solo e mitigação de gases de efeito estufa. Como nós estamos tratando aqui da pauta de pecuária, né, hoje no Brasil nós temos um sistema de produção que visam integração lavoura, pecuária, floresta, né, sobre uma mesma área, podendo ter 3, 4, até mais culturas, onde há uma fixação de carbono no solo pela presença principalmente da raiz da braquiária, uma intensificação do processo produtivo pelo volume de matéria seca, né, que você alimenta o bovino, seja para produzir carne, seja para produzir leite, e até mesmo a mitigação dos gases entéricos dos animais e uma produção consequente de leite ou de carne carbono neutro pela mitigação que a presença de árvores, no caso, no modelo, por exemplo, de eucalipto, pode fazer, ao ciclar esse carbono na atmosfera. O mundo perde por volta de 1/3 do que se produz de alimentos no planeta. É jogado fora, vira lixo. Isso, na minha visão, eu acho que não é uma questão de produzir mais alimentos, mas sim uma questão mais de educação, de conhecimento. Sem sombra de dúvidas. É inadmissível no dia de hoje nós imaginarmos que existem cerca de 850 milhões ou próximo disso de pessoas passando fome no mundo e ao mesmo tempo nós estávamos desperdiçando em média 30% do alimento que nós produzimos. E esse desperdício, Antônio, ele está ao longo de toda a cadeia, desde o momento que se planta, semeia e planta uma semente, no momento do trato cultural, no momento da colheita, do transporte, da embalagem, da limpeza, do preparo do prato na residência e no momento que a gente consome e deixa excessos e sobras, né, no prato e consequentemente vai para o lixo, né? É inadmissível no dia de hoje nós pensarmos que desperdiçamos 1/3 do alimento que é produzido no mundo e temos próximo de 1 bilhão de pessoas passando fome. E se você me perguntar e o que fazer, né? Claro, nós precisamos concentrar e aprimorar tecnologias para minimizar essas perdas e mitigar essas perdas ao longo de toda a cadeia. Desde o início do básico, do início da cadeia produtiva até o prato do consumidor e do cidadão comum. Mas o elemento fundamental chama-se educação. Nós temos que educar os atores dessa cadeia, do produtor rural, do pecuarista, a dona de casa e ao consumidor, né, que põe excesso no prato e desperdiça ao ir por lixo. Então a educação é fundamental para isso. A educação é um elemento básico, né, para transformar, né, a nossa consciência e minimizarmos as nossas perdas e desperdícios. Quer dizer, na verdade não é uma questão de tecnologia ou de sobrevivência da população mundial, é uma questão realmente cultural, de educação. Sem sombra de dúvida, é uma situação cultural, principalmente nos países desenvolvidos. Observem onde há maior volume de desperdício são países desenvolvidos e países que produzem muito alimentos. Como exemplo, o nosso, o Brasil. No Brasil nós desperdiçamos em média 25% daquilo que nós produzimos. No dia de hoje não dá para aceitar uma situação como essa. Então é questão de educação mesmo, questão de evolução de princípios, né? Porque tem muita gente passando fome no mundo. Quer dizer, só que no Brasil, segundo um próprio levantamento da Embrapa, 40 mil toneladas de alimentos são perdidos por dia e que daria para abastecer aí por volta de 7, 8 milhões de pessoas todo santo dia. É muita coisa, não é? É muita coisa, né? É muita coisa. É muita gente passando fome, muita gente com deficiência nutricional, com deficiência alimentar e nós que temos um poder aquisitivo melhor e que consumimos bem e até em excesso, né? Excesso inclusive de calorias, desperdiçando esse grande volume de alimentos. Mesmo considerando, né, que o Brasil está numa condição satisfatória em termos de segurança alimentar, porque nós produzimos alimento no Brasil que é equivalente a abastecer e suprir a deficiência alimentar de próximo de 1 bilhão de pessoas, ou seja, o Brasil produz alimento para o equivalente hoje a próximo de 5 Brasis. Nós produzimos alimento para alimentar próximo de 1 bilhão de pessoas, é muita coisa. E nós mesmos, brasileiros, né, destacando aquilo que é consumo interno, desperdiçamos 25%. É um volume absurdo. É inadmissível. É inadmissível. Então é um ponto-chave aí, fazermos, quem sabe, um chamamento público envolvendo todos os atores, não é só
política pública, não é só instituição de pesquisa, não é só academia, somos todos nós, do produtor à dona de casa, né, para minimizarmos essas perdas de desperdício de alimentos.